Boa noite, Sensei. Depois que morremos, para onde vamos? Podemos nos transformar em outros seres humanos ou outras formas de vida? Gaxu. Em primeiro lugar, nós devemos nos lembrar que nosso eu é uma ilusão, nosso eu pessoal. Então, a própria pergunta para onde vamos, ela não tem muito sentido, porque o nosso eu é construído nessa vida. De um lado, existe continuidade kármica, de modo que outro ser vai se manifestar, impulsionado por nosso karma, com as mesmas características nossas, com os mesmos impulsos, mesmos desejos. Então, ele é nossa continuidade, mas não é nosso eu. De modo que a pergunta para onde nós vamos, nós não vamos. O que há é apenas fluxo e continuidade no universo, não continuidade de eus. E, portanto, a pergunta para onde vamos contém em si mesmo um engano. O engano de que há continuidade de uma identidade pessoal. Sensei, recentemente o Papa Francisco disse que o prazer sexual seria um dom divino. Para o Zen, o que seria o prazer sexual? Gaxu. Um truque da natureza para que nós possamos nos reproduzir. Porque imagine que não houvesse prazer sexual. O que aconteceria? Seria uma obrigação muito trabalhosa e cheia de problemas e custos. Então, se não houvesse esse impulso, a humanidade se extinguiria facilmente, e assim todas as espécies. É isso que é o prazer sexual. Então, se estamos vivos aqui agora, é porque existe prazer sexual. Não se trata de uma coisa divina ou não, mas simplesmente parte da condição humana e também provocadora de grandes sofrimentos. Porque de um lado é prazeroso, mas de outro lado nos amarra e nos traz para esse tipo de vida e nos faz retornar, porque desejamos isso. Estamos presos nesse ciclo de repetições de prazeres que sempre procuramos. A ótica do cristianismo é completamente diferente da ótica do budismo. Na ótica do cristianismo, o homem é uma criação divina. No budismo, não existe criação e não existe um Deus criador. Nós simplesmente não acreditamos nisso. Para nós, a explicação do fato de sermos seres vivos está muito mais bem explicada pela própria evolução das espécies, pelos fósseis, por tudo que aconteceu na Terra nos últimos bilhões de anos, em que a vida começou e atingiu cada vez maior complexidade. Grande parte dessa complexidade é ocasionada pela reprodução sexuada. E, portanto, alguma coisa muito natural, muito humana, muito ligada aos nossos corpos e não tem nenhuma conotação pecaminosa, porém, o fato de provocar prazer faz com que nós o procuremos continuamente. E assim é uma das coisas que nos amarra às manifestações humanas e atrasa a nossa libertação. Sensei, estou em busca de um caminho há 3 anos, trabalhando muito o desapego. E uma das coisas que eu queria fazer era raspar a cabeça, para deixar para trás a vaidade excessiva, mas agora que conheci o Zen, não quero parecer desrespeitosa, já que provavelmente existe algum nível para poder fazer isso. Poderia falar sobre isso? Gaxu.
Quem fez a pergunta foi uma mulher, sensei. Samantha-san. Talvez em algum momento se transforme em moda, como já aconteceu para os homens, né? Mas, na realidade, no Zen, para os praticantes do Zen, pedimos que não façam isso e deixem essa prática para os monges e as monjas, porque é uma prática um pouco radical. Isso não quer dizer que você não possa cortar o seu cabelo muito curto, por exemplo, e deixar 1 centímetro. E pode fazer isso. Mas se você é uma leiga, uma mulher leiga e não pretende ser monja, você tem na atividade humana, na atividade, como aconteceu na pergunta anterior, na sexualidade ou na atratividade, você tem parte da sua manifestação humana. Você tem parte da condição humana. E não há nenhum sentido em negar isso. Os monges e monjas negam isso para se afastar das amarras da condição humana. Mas não é só raspar a cabeça para os monges e monjas. É não usar pintura, não usar perfumes e não usar joias. Todas essas coisas são coisas que para a prática monástica são vistas como erros. Então não devemos fazer isto. Mas, do ponto de vista leigo, é até o contrário. Você deve estar inserido na sociedade e participar da sociedade como uma pessoa normal, não como uma pessoa radical. Deixe o radicalismo para a prática monástica.